Olá, pessoal. Está começando o programa Ultra Bela. Gente, hoje o papo está tão interessante. Olha, nós vamos falar sobre marca-passo com o Dr. Luciano Carneiro. Nós vamos falar sobre Feng Shui. Quem é que não gosta de sentir o seu ambiente, né? Seja na sua casa ou no lado profissional, de uma forma transformada para a melhoria da sua vida, né? Com o Marcos Budetti. E vamos também falar, sabe do quê? É claro, do nosso quadro Ultra na Moda, que está bombando, está super bacana e qualquer mulher gosta de ficar muito mais repaginada e muito mais bonita. Então nós já vamos iniciar falando. Você certamente já ouviu falar em marca-passo? Mas para que serve o marca-passo, na verdade? Quem deve usar? É sobre esse assunto que falaremos com o doutor cardiologista Luciano Carneiro. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem com você? Obrigado, é um prazer. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. Que bom que você está aqui com a gente para nos informar, né, tudo sobre o que diz respeito ao marca-passo. Vamos começar falando exatamente o que significa o marca-passo, doutor. O marca-passo cardíaco é um aparelho implantável no organismo humano, semelhante a esse daqui. Isso é um demonstrativo, mas é exatamente esse tipo de aparelho. Um aparelhinho digital, eletrônico, que é implantado no organismo do paciente através de uma pequena cirurgia, quando ele tem uma condição, uma doença cardíaca que afeta os batimentos cardíacos. Existem diversos tipos de marca-passo para diversos tipos de doenças cardíacas. O mais comum é o marca-passo que corrige uma deficiência na frequência de batimentos cardíacos, uma baixa dos batimentos cardíacos. Isso chama-se bradicardia. E tem diversas causas, né? No Brasil, uma das principais causas da bradicardia, então, a frequência baixa de batimentos cardíacos, que não é só baixa, o coração não consegue acelerar esses batimentos de jeito nenhum. Uma das principais causas no Brasil, ainda infelizmente, é a doença de Chagas. Então, muitos portadores de doença de Chagas acabam precisando do implante de um marca-passo cardíaco. E existem diversas outras doenças, existem diversas outras condições que requerem o implante do aparelho. Também existem marca-passos cardíacos mais avançados, existem marca-passos que restauram a geometria do batimento cardíaco correto, no caso de insuficiência cardíaca, e existem até os marca-passos desfibriladores implantáveis. Esses já são um outro tipo de indicação para um outro tipo de doença. São pessoas com cardiopatias, essas sim, já graves, já avançadas, que ou já tiveram ou têm um risco muito alto de sofrer uma parada cardíaca. Esses são aparelhos que, inclusive, entregam um choque para dentro do coração, para que ele saia da parada cardíaca e volte a bater. Que é a ablação, é isso? Não, a ablação já é um outro tipo de procedimento. Né? Para alguns tipos de arritmia também, mas o cardioversor é como se fosse aquele aparelho que a gente vê nos seriados de TV, que o sujeito pega as duas pás, vai lá, dá um choque e o coração volta a bater. Então você imagina um aparelho desse tipo implantável no peito do paciente, que ele automaticamente detecta a arritmia e entrega o choque quando ele vai ter ou quando ele efetivamente tem uma parada cardíaca. E doutor, para adquirir realmente o marca-passo, o tempo de batimento, que é considerável para vocês, de risco, qual é? Existe uma frequência, uma faixa de batimentos cardíacos normais, né? Então, qual é o normal do batimento cardíaco? O senso comum diz que uma pessoa tem que ter o coração batendo a 80 por minuto, 80 batimentos por minuto. Não é bem assim. Entre 60 e 100 batimentos por minuto é uma faixa de batimentos que nós consideramos aceitável. Abaixo de 60 por minuto, podem haver algumas condições normais em que o coração abaixa momentaneamente, por exemplo, durante o sono. Atletas de alto rendimento que precisam de menos batimentos em repouso, né? Assim como acima de 100 por minuto, algumas situações de esforço físico, a pessoa que está numa academia, andando numa esteira, você subiu um lance de escada correndo, tomou um susto, isso eleva transitoriamente o batimento cardíaco, depois ele abaixa. Mas abaixo de 50 batimentos por minuto já é uma frequência de alerta, já é considerado bradicardia abaixo de 60, mas abaixo de 50 já é um sinal de alerta. Então aí a pessoa pode começar a ter alguns tipos de sintoma, alguns tipos de queixa, pode não sentir nada, mas pode, por exemplo, começar a ter tonturas repetidamente. Pode estar andando e de repente quando ela aperta o passo um pouco da caminhada ou ela sobe uma escada, ela começa a ficar com a vista escurecida, uma sensação de que vai apagar, que vai desmaiar. Em casos extremos, ela pode até desmaiar mesmo, ou sofrer até uma crise convulsiva, porque quando o batimento cardíaco é muito baixo, o cérebro da pessoa fica sem sangue oxigenado o suficiente. Então, o que acontece? O coração tem momentos em que ele precisa acelerar. Quando o batimento cardíaco é muito baixo e não acelera,
não vai circulação sanguínea suficiente para a cabeça e um mecanismo de proteção é o cérebro meio que desligar o relé. Então a pessoa ou ameaça ter um desmaio ou efetivamente desmaia. Tá. E me perguntam muito se ela pode sofrer uma parada cardíaca de tão baixo que está o batimento. É muito raro, é muito difícil. O coração tem uma capacidade fantástica de escapar de uma falha total, do zero de batimento cardíaco. Certo. Embora isso possa acontecer. Mas o risco alto dessas pessoas é que numa dessas de sentir uma tontura, ter um desmaio, ter uma falha de circulação por causa do batimento lento, ela pode desmaiar, cair ao chão e bater a cabeça. Entendi. Ela pode sofrer um traumatismo crânioencefálico. Nossa. Um grande risco é esse. É, porque uma coisa vai Uma coisa puxando leva a outra. Exatamente. E como funciona, na verdade, o marca-passo? Então, o marca-passo é assim. O aparelho, que é esse aparelhinho que a gente implanta debaixo do peito da pessoa, Certo. ele é composto de o gerador de pulsos, ele é composto de duas partes fundamentalmente. Tem um circuito eletrônico programável aqui dentro e uma bateria de alto rendimento. Então, esse circuito eletrônico é um computadorzinho e ele é totalmente programável. Certo. Tem um programador específico, parece um laptop, com uma antena de onda de rádio que a gente coloca e programa todos os parâmetros que a gente quer para que o marca-passo funcione gerindo os batimentos cardíacos. Como é que ele faz isso? Através de eletrodos. Então, esse aqui é um eletrodo de marca-passo. Isso é implantado, hoje em dia não se abre mais o peito do paciente Isso que eu queria para se saber. implantar um marca-passo. É a menor das cirurgias cardíacas, é uma Olha. cirurgia dita endovascular. Então, através de uma incisão pequenininha, aqui perto do osso que é a clavícula, a gente incisa, acessa uma grande veia que chega até dentro do coração. Então, o eletrodo é colocado por dentro dessa grande veia e através do raio-x a gente observa, eventualmente, evidente, tem uns parâmetros para a gente olhar, aonde vai ser colocado o eletrodo. Dependendo do tipo de bloqueio, e esse é o nome de uma das doenças que abaixa o batimento cardíaco, bloqueio atrioventricular, dependendo do tipo de bloqueio, de bradicardia, a pessoa pode precisar de um marca-passo com 1, 2 ou até 3 eletrodos. O mais comum utilizado é o de 2 eletrodos, que fica um eletrodo na cavidade ventricular, que é efetivamente o coração que bate, né? E a cavidade atrial, que envia primeiro o sangue antes do coração bater. Então a gente coloca, implanta o eletrodo, ele vai lá para dentro do coração, pode-se colocar o outro eletrodo no átrio e depois se conecta o eletrodo ao gerador, se implanta debaixo da pele do paciente, é fechada a incisão, está terminada a cirurgia. Isso dificilmente dura mais do que 1 hora. E pode acontecer do marca-passo falhar? Vamos supor que a pessoa fez tudo bonitinho e tal e falhou. Pode acontecer de falhar ou não? É muito difícil. É, né? É muito difícil. Pode até acontecer. Existem algumas coisas alguns cuidados que devem ser tomados pelo portador de marca-passo, mais assim nas primeiras 2 semanas após o implante. O eletrodo é colocado lá dentro e existem tipos de eletrodos que são fixados ativamente dentro do músculo cardíaco e outros que só se enroscam dentro do músculo, porque o músculo do coração por dentro ele é todo trançadinho. Né? Então existem os tipos de eletrodo. Automaticamente, quando você implanta o eletrodo, o coração vai formar uma cicatrização para aquele eletrodo grudar ali dentro. Certo. E aqui também, embaixo da pele, o organismo, como o marca-passo é feito de titânio biocompatível, embora ele seja biocompatível, ele é um corpo estranho, então vai formar uma cicatriz ao redor, como se fosse uma cápsula fibrosa. Né? Até acontecer isso, se o paciente estica o braço, ou ergue o braço para pegar uma coisa numa estante alta, ou pega um peso, ou força o lado direito, Sim. ele pode involuntariamente puxar o fio do marca-passo. E pode acontecer do fio esticar e soltar de dentro do coração de onde ele está. Aí o marca-passo falha. Né? Essa, na verdade, é a causa mais frequente de falha de marca-passo. E não tem dor nenhuma? Pós-cirurgia? Muito pouco. É uma cirurgia de pequeno porte, é feita com anestesia local e com sedação. Olha. O paciente se interna no mesmo dia da cirurgia e, via de regra, pode ir embora no dia seguinte. Certo. Então tem um pequeno incômodo, é claro, todo lugar operado fica um pouquinho dolorido. É sensível. Nada que um analgésico via oral não controle. Certo. E a durabilidade, doutor? Vamos supor, tem que trocar, ou já pôs e fica para sempre? Nós gostaríamos muito que fosse assim, Era. mas infelizmente não tem como. O marca-passo é movido a bateria. Sim, E a bateria tem uma vida útil. claro. O quanto ele dura depende muito da maneira como ele está programado, da maneira como o organismo daquele paciente precisa do estímulo do marca-passo. Porque como que ele funciona? Quando tem o marca-passo conectado ao eletrodo, que está lá dentro do coração, o marca-passo emite pequenos pulsos elétricos. Então ele manda pulsos, são pequenos choquinhos, Sim. só que são choques de uma voltagem muito baixa, incapaz da gente sentir. Né? Então a cada choquinho, o coração converte esse estímulo elétrico em um batimento cardíaco. Cada choquinho consome a bateria.
Então isso depende muito se o entendi. paciente é aquilo que a gente chama de dependente total do estímulo de marca-passo. Então, aquela pessoa tem um batimento muito baixo, Ela sem o precisa marca-passo, literalmente dele. ela é dependente total. Certo. Né? Se ela é uma pessoa que tem um bloqueio intermitente, às vezes o marca-passo entra, às vezes não. Então, quanto mais uso a pessoa tem, menos a bateria dura. Sim. Mas mesmo assim dura anos. A gente estima uma média de 6 a 7 anos para a duração de um marca-passo. Tem pacientes que pode durar 10, 12 anos. E aí na troca é o mesmo sistema. É o mesmo Abre sistema. naquele lugarzinho, faz a mesma coisa, da mesma forma. Com uma diferença. Se o eletrodo tiver com todas as condições boas, nós desconectamos o eletrodo do gerador, é trocado o gerador inteiro. Então isso aqui é descartado. Tá. Porque ao longo do tempo, embora a engenharia médica que desenha e fabrica os marcapassos tenha evoluído demais nos últimos 40, 50 anos, ainda não se tem uma maneira de se abrir um aparelho de alta precisão eletrônica como esse, E trocar. substituir a bateria e fechar, porque o nosso organismo é 70% água. E os tecidos são embebidos em água, em sangue. Então, por mais que seja uma cirurgia totalmente sem intercorrência, o tecido é úmido, infiltra água dentro do aparelho, dá curto-circuito, queima o aparelho. Entendi. Por isso, ele tem a separação desse cabeçote, que isso aqui é hermeticamente fechado, e essa parte aqui não sofre curto-circuito. Mas a parte que envolve a energia elétrica da bateria tem que ficar isolada. Então, eu costumo brincar que é como um cartucho de impressora. Você troca e vem a cabeça de impressão junto, joga fora, e sempre vai vir um melhor, um mais novo, Graças com mais a Deus. tecnologia. Né? E doutor, por exemplo, a pessoa recebeu alta. Ela tem, o coraçãozinho dela passa a bater normalmente, é automaticamente essa mudança? Imediatamente durante a cirurgia. Que coisa, É a cirurgia cardíaca que mais imediatamente entrega o resultado. Que beleza, não? Então, a pessoa que não conseguia levantar da cama e ir no banheiro sem sentir uma tontura ou se apoiar, ela, na hora da cirurgia, na hora de levantar da mesa cirúrgica e ir para o quarto, ela já sente a melhor. E a vida dela passa a ser uma vida normal? Normal. Tipo, em Vida relação normal. a exercícios, área de lazer, ela pode ter uma vida normal, assim? Pode. O marca-passo reabilita a pessoa para fazer tudo o que ela fazia antes de colocar o aparelho. Então, não existe nenhuma grande atividade que seja proibida ao portador de marca-passo, a não ser, evidentemente, aquilo que coloque em risco a integridade do aparelho. Como, por exemplo, se o sujeito faz um esporte de impacto, eu não recomendo que nenhum paciente meu vá lutar boxe nem faça arte marcial. Ah, sim, né? pelo amor de Deus. Mas tem os que perguntam. Outra coisa, campos magnéticos muito fortes. Então, é muito difícil acontecer, mas eu tinha um paciente que trabalhava numa usina perto do gerador, e ali tinha um campo magnético. Eu falei, olha, infelizmente você vai ter que trocar de função, porque o marca-passo funciona gerando os pulsinhos elétricos e captando os batimentos que o coração tem quando ele tem. Então, além de estimular o coração a bater, o marca-passo é praticamente um monitor da atividade cardíaca 24 horas por dia, e a gente pode ler no computador que programa essas informações. Para ler essas informações e conversar com o marca-passo é por frequência de ondas magnéticas. Então, um campo eletromagnético muito grande gera interferência sobre o marca-passo. Ele abre o marca-passo para a programação. Então, se o sujeito fica do lado de uma bobina elétrica, mas isso de alto, campo magnético de alta intensidade, o marca-passo pode desligar e, eventualmente, até parar de funcionar por completo. Nossa. Isso é um dano, né? Ou até pode queimar o circuito. Por isso que a gente recomenda, um paciente de marca-passo pode fazer tudo, pode usar todo tipo de eletrodoméstico. A gente só recomenda cuidado, pela recomendação do fabricante, com 2 tipos de eletrodoméstico. Um é o micro-ondas. Micro-ondas, os aparelhos mais antigos podem vazar um pouco de radiação, que para nós não faz nada. Sim. Mas se o portador de um marca-passo estiver muito próximo ao micro-ondas que está vazando radiação, ele pode gerar um ruído. E esse ruído o marca-passo pode interpretar como arritmia. Ele pode até parar de funcionar. Outro é o telefone celular. O telefone celular gera um campo magnético para funcionar. O que se recomenda? Como eu disse, hoje os aparelhos são bem mais avançados. As recomendações em geral de todos os fabricantes de marca-passo são que o paciente fale no telefone celular na orelha oposta a onde está implantado o aparelho. O aparelho pode ser implantado tanto do lado direito como esquerdo do peito. Isso é indiferente. Tá. Mas se ele tem do lado direito, se recomenda, não é obrigatório, que ele fale ao celular do lado esquerdo, mantendo uma distância de 20 centímetros entre o gerador e o aparelho. E para os homens, não coloque o celular no bolso da camisa, se for o lado do marca-passo. Geralmente a camisa tem bolso do lado esquerdo. Sim. Então a gente recomenda isso para os pacientes. Olha, se a camisa está com o bolso do mesmo lado, põe o celular no bolso da calça. Certo. Evita, porque pode gerar interferência. E uma outra coisa do dia a dia,
para fins práticos, é a porta giratória do banco. Ah, isso eu ia te perguntar. Isso a gente é perguntado, é questionado o tempo todo, né? A porta giratória do banco tem um detector de metais. Para saber se o sujeito está entrando armado num banco ou não, é um detector de metais que funciona gerando um campo magnético. Se esse campo magnético tiver alguma coisa que o interrompa ou que o altere, o aparelho toca. E assim ele detecta a arma. O marca-passo é feito de titânio, que é um metal, mas é uma liga muito leve, que em muitos aparelhos ele não dispara o aparelho. Vai falar, mas por que não posso? Mas dispara? Não, em muitas portas não dispara a porta. Só que o campo magnético da porta mexe com a função do aparelho. Pode acelerar a função dos batimentos cardíacos, pode momentaneamente inibir a entrada dos batimentos cardíacos, ou pode fazer as duas coisas, pode disparar, trancar o paciente lá dentro, enquanto isso o coração acelera e pode sofrer uma interferência. Entendi, mas por exemplo, a pessoa que fez essa cirurgia, ela recebe uma carteirinha? Recebe. Tem que ter, isso né? é obrigatório, isso é internacional. E essa carteirinha, não interessa em que país o paciente fez a cirurgia, ela é reconhecida em nível internacional. Certo. Você ganha uma carteirinha emitida pelo fabricante, com todos os detalhes técnicos, número de série, telefone do hospital e do médico, detalhes da cirurgia de implante e os dados para que você possa apresentar no banco. E aí o guarda desliga o aparelho da porta giratória ou o paciente entra por uma porta lateral. Ou até mesmo para você pegar também fazer uma viagem de repente, né? Exatamente. Na parte da esteira. Nos aeroportos você não pode passar por um detector de metal. Inclusive nos detectores de metal tem um sinalzinho, proibido portador de marca-passo. Você apresenta a carteirinha e aí eles tomam lá as providências, desligam o aparelho, faz uma revista manual mais superficial. Sim. Mas não pode, senão pode ter o risco sim. Bem, doutor Luciano, uma delicinha, né? Conversamos bastante, passou tão rápido, você fala muito bem, explica tão fácil para a gente poder entender, tanto a gente aqui na equipe, como também o pessoal de casa. Eu gostaria que você deixasse algum contato teu, pessoal, do seu trabalho, para poder o pessoal poder te procurar também. Claro, nós temos uma clínica de cardiologia e cirurgia cardiovascular, é a Dalcor. Nós temos um site na internet, www.dalcor.com.br, Dalcor com L, dalcor.com.br. Nós temos a clínica aqui em São Paulo e na cidade de Santos, onde nós operamos aqui, e em Santos também fazemos cardiologia e cirurgia cardiovascular. Muito legal. Estamos à disposição. Muito obrigada, doutor Luciano. Bem, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, e vai ser com Feng Shui, não sai daí. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De volta com o programa Ultra Bela, e agora você quer saber como melhorar a energia da sua casa e do seu trabalho? Então, não pode perder as valiosas dicas que o coach e consultor Feng Shui, Marcos Budetti, nos trouxe hoje. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, Sibeli. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. E nós Obrigado é que agradecemos, que aliás está muito bonito, viu? Obrigado, vindo Adoro. isso de uma consultora como você. Eu achei assim. É um orgulho. É, mas está bonito mesmo. Muito Astral obrigado. legal, um tom de azul bonito, esverdeado. Obrigado. Mas falando em beleza, né, Marcos? O que é para o pessoal de casa entender melhor, e eu também, o que é o Feng Shui, na verdade? Bacana, Sibeli. A gente está trabalhando com Feng Shui já há quase 18 anos, né? Eu fui um dos que ajudou a trazer essa técnica lá atrás para o Brasil. E hoje a gente já tem vários profissionais trabalhando com a técnica e nós temos vários resultados positivos que a técnica traz.
O que é o Feng Shui? O Feng Shui é uma técnica, uma prática de organização de ambientes. Né? Nós sempre nos organizamos a nossa cultura em diversos segmentos. A organização de casa, a organização do trabalho, a organização da família, a organização da carreira, a organização da saúde. Mas a organização da energia do ambiente a gente nunca ouviu falar, não é da nossa cultura. É verdade. Algumas famílias ou algumas pessoas têm as suas práticas de organizar o ambiente de acordo com crenças, valores ou características pessoais, gosto. Mas o Feng Shui ele trabalha com algo muito sutil e que envolve a nossa vida, que é a energia. Mas ele tem uma característica não só religiosa, porque muitas pessoas têm uma restrição à técnica como se isso fosse uma religião. E não é. O Feng Shui, na verdade, ele foi criado, tem interferência dos budistas lá atrás, mas não significa que ele é uma religião. Ele organiza fluxos de energia no ambiente. E isso traz o que de positivo? Saúde. A gente já tem constatações quase que científicas. De melhoras. De melhora de saúde física, saúde emocional, saúde psicológica. Isso no ambiente residencial. No corporativo, que é uma área que eu trabalho muito, e que eu sou economista de formação, venho de uma área super cartesiana, eu tenho resultados maravilhosos como networking, melhor relacionamento dos funcionários, melhor produtividade na empresa, melhor interação entre toda a hierarquia de uma estrutura, atendimento ao cliente, enfim. Você cria uma estrutura vibracional no ambiente onde todas as pessoas têm uma sensação positiva, uma sensação gostosa, uma sensação tranquila, sem interferência negativa do trabalho. Porque o ambiente, ele não é só um ambiente bonito e bem decorado, ele tem que ter um aspecto vibracional que te ajuda. Você sabe que você está tocando num assunto que eu acho muito interessante. Eu trabalho com moda há muitos anos também, e às vezes, quando eu vou em algumas lojas fazer algumas compras, eu sinto às vezes uma energia tão pesada assim que eu não consigo comprar. Em que sentido? Com músicas. Às vezes as pessoas colocam umas músicas tão punk, assim, tão, sabe, toque, toque, toque. Aquela coisa que você fala, gente, mas eu preciso estar um pouco mais concentrada, até para poder escolher. Eu acabo às vezes comprando errado, te juro por Deus. Quando eu entro às vezes num ambiente, assim, com essas músicas, isso tem a ver alguma coisa com Feng Shui? Tem tudo a ver. Ele é tão amplo, Sibeli, ele é tão amplo. E como eu te falei, não é da nossa cultura prestar atenção nisso. A energia, o que as pessoas... A energia do ambiente, o que tem a ver? Ela tem tudo a ver. Isso que você falou é um exemplo clássico. Eu entro no ambiente para fazer determinada coisa, eu desfoco, às vezes não faço o que eu vim para fazer, às vezes eu me sinto mal. E é tão imperceptível para o nosso lado psicológico que a gente não tem consciência. Mas o nosso corpo, ele filtra tudo. Coisa, não? Então, isso acontece muito, eu trabalho com muitos arquitetos, até para escolher um terreno. A pessoa vai construir e a gente faz uma análise do terreno, porque muitas vezes existem veios vibratórios, geopáticos, movimento de água em solo, subsolo, locais que tem rocha cristalizada, movimentação eletromagnética que passa por baixo. Se você edifica um ambiente ali que tem um padrão agressivo, você vai ter problema de saúde, você vai ter problema no sono, você vai ter problema com o relacionamento entre as pessoas, porque é um ambiente turbulento e mexe com o teu sistema nervoso central se você não percebe isso. Então, às vezes, você faz uma casa linda, maravilhosa, bem decorada, bem harmonizada, e não consegue ficar bem. Não dorme, não se sente bem. É verdade, tem lugares que você entra, tem casas que você fala, nossa, mas que casa acolhedora, né? Exatamente. E tem lugares que você entra e fala, nossa, mas essa casa é tão... Eu não quero nem de graça um exemplo, Exatamente. né? A gente usa esse É termo. isso que usa. E que a casa é até maravilhosa, é enorme, linda, mas é tão assim, sem vida, né? Exatamente. É como lojas tem muito isso. Eu trabalho muito para comércio e empresa hoje, porque está se desmistificando essa prática, que ela vem para agregar para a saúde e para todos os benefícios. Sim. Então, loja é um exemplo típico. Muitas lojas investem muito em decoração, treinamento de pessoas, qualidade de produto. E gastam às vezes uma fortuna e a coisa não anda. Não anda. E aí se contrata consultoria e faz uma série de coisas e não anda. E depois você vai ver que existe uma sintonia tão fina, de uma energia densa ali dentro, que as pessoas não entram, não se sentem bem, ou entram e saem. O tempo de frequência no espaço é pequeno. E às vezes o seu trabalho é tão assim, entre aspas, você se resolve de uma forma tão simples às vezes, né? Para o seu profissional, para o seu cliente, aliás. Sim.
e a pessoa fala, nossa, eu não imaginaria nunca que através disso que você está fazendo, deu esse boom, de repente, teve essa mudança tão brusca. Né? Para você ter uma ideia disso que você está falando, alguns diretores ou gerentes de RH de algumas empresas têm me contratado para fazer um trabalho junto com as pessoas que trabalham treinamento. Porque muitas vezes você treina, organiza, você faz, aplica técnicas de motivação, uma série de coisas, a coisa não anda. E aí você vai para aquele ambiente, você dá uma ajustada em alguns processos, você põe alguns filtros que amenizam, por exemplo, uma movimentação eletromagnética muito intensa no ambiente, ou uma reorganização do layout do espaço que não está adequado, e as pessoas têm uma produtividade muito melhor depois desse processo. Agora, o Feng Shui também ele tem a ver, vamos supor, com as cores também? Tem. É muito importante. Ele faz nós temos um checklist muito grande de avaliação. Som, que você falou, como você tinha perguntado. Um som agressivo. Às vezes, o marketing da empresa tem a ver com produto, com som, então eles procuram linkar tudo. Certo. Só que, muitas vezes, isso passa um pouco da linha de limite que o nosso emocional, nosso corpo físico e mental aceita. Então, é o que você falou, você entra numa loja, aquilo não te deixa focado para aquilo que você foi. Então, passa a ser mais uma agressão te empurrando para fora da loja, te tirando do foco, do que a compra. Então, o som tem a ver, as cores têm a ver com a personalidade dos moradores, com a personalidade da empresa. E principalmente nas empresas, Sibeli, a gente fica hoje 12, 13 horas, às vezes, 14 horas no ambiente. Muito mais do que na sua casa, é muito verdade. Mais na sua casa. Então, assim, o ambiente de trabalho ele tem que ter uma harmonia de cores e tem que estar trabalhando a favor das pessoas. Assim como a música agride, as cores agridem. Assim como a música harmoniza, as cores também harmonizam. Mas, por exemplo, o Feng Shui, vamos supor, no caso de um trabalho, vamos supor, eu tenho uma loja, eu tenho que colocar esta energia do Feng Shui em cima do que eu, Sibeli, como dona, gosto, que seja bom para mim, ou nada a ver comigo? Tem que ser bom para quem vai chegar. Aí que está, por isso que a gente sempre indica contratar um consultor, porque tem uma anamnese feita antes de começar qualquer trabalho. Se é um trabalho corporativo, você tem que entender produto, característica da empresa, característica do gestor da empresa e a necessidade do ambiente e procurar harmonizar tudo isso. Então, assim, não adianta eu vir no teu espaço e falar, olha, o teu espaço trabalha numa frequência do lilás violeta muito legal. Não tem a ver com o teu produto, teu gosto. Então, eu estou organizando o espaço de um lado, mas eu não estou harmonizando de outro. Então, a gente tem que fazer uma leitura global de todo o processo e aí sim tentar encaixar o que te agrada, o que agrada o ambiente, o que agrada as pessoas. Agora, me fala uma coisa, Marcos. Por exemplo, às vezes tem pessoas que estão na casa dela e ela tem, assim, às vezes um criado mudo, da pessoa é todo bagunçado. Ou então a parte do escritório dele, onde ele trabalha, também todo bagunçado, que ele se entende. Tem muito disso, bagunça né? Organizada, que as pessoas falam, entre aspas. Isso é uma coisa que vem a não ser favorável para o Feng Shui? Sem dúvida. É por isso que eu fui trabalhar para ser um coaching terapeuta e também entender a energia do espaço, porque eu preciso entender as pessoas também. Então, como a gente fala de energia, a partir do momento que você tem uma bagunça organizada, quando as pessoas falam, olha, está uma bagunça toda, mas se você tirar alguma coisa dali, eu percebo. Só que o tempo que ela gasta para trabalhar, o emocional, o sistema nervoso central dela sobe acima do limite, ela não percebe, isso vai no desgaste físico e emocional. Ao final de um dia de trabalho, ela produz muito menos. Por questão dessa bagunça. Pelo desgaste e pelo tempo que ela pega. Ah, mas eu sei onde está tudo. Sabe, mas perde tempo para procurar. Organização de mesa, espaço de trabalho, fundamental, Sibeli. Não tem como. E principalmente hoje, que a gente tem a sensação que o tempo está mais curto e a quantidade de afazeres está cada vez maior. E a gente tem que cuidar sempre da nossa saúde. Então, pequenos detalhes ao longo do dia fazem uma grande diferença, sabe? Então, não é só a mesa de trabalho, o teu guarda-roupa, sabe? A tua casa, o teu espaço de trabalho. Não dá para a gente perder tempo. E não é só perder tempo. A consequência do perder tempo é um desgaste emocional, de irritabilidade.
e com isso está afetando a tua saúde, além da tua produtividade. Então a gente só tem a perder com isso. Né? E que a gente não percebe, né? Não percebe. Aí você fica assim, mas por que eu estou tão irritada? Exatamente. É onde você não para para perceber o Exatamente. quanto, às vezes, é uma coisa tão fácil de ser ajustada e você Sim. ainda está quebrando a cabeça, né? Exatamente. Agora sim, olha, um assunto que eu acho bacana de me abordar, em relação ao sono, né? Muitas vezes você tem um sono muito agitado, e vira para um lado, e vira para o outro, e você fala, putz, não consigo pegar no sono. Quando você faz uma aplicação do Feng Shui, isso pode acalmar? Muito, muito. Se você fizer uma conta básica, grande parte da nossa vida é trabalhando. E a outra grande parte, dormindo. Sim. Então, aí a gente já chega em quase 60%, 70% da nossa vida no meio de trabalho e dormindo. Se você não tem uma qualidade boa de sono, você está tendo um problema muito sério e, consequentemente, você pode perguntar para qualquer pessoa da área da saúde e vai falar que você vai ter um problema de alguma ordem em algum momento. Então, além da casa ser o templo sagrado, você tem que ter um quarto que é um templo sagrado dentro de outro templo sagrado. Muito, né? Então, algumas dicas básicas. Às vezes, as pessoas têm muitos espelhos no quarto. Ai, tocou no ponto que eu queria. Era essa que eu Isso queria te falar. é o que a maioria das pessoas perguntam. Pode ser bonito? Pode. Mas você tem uma reflexão de imagem o tempo todo. Então, quando você dorme, teu sistema inconsciente, ele sai de cena. E aí o seu inconsciente trabalha, porque você está fora do seu controle. E esse inconsciente, ele é muito sutil. Uma reflexão de imagem o tempo todo, você dorme, mas não descansa. Você fica com um alerta aceso o tempo todo. Então, você fica, às vezes, 10, 11, 12 horas dormindo, e quando você acorda, você fala, nossa, parece que eu não dormi nada, eu estou esgotado. Entendi. Então, a reflexão de imagem, a cama mal posicionada, às vezes a cama encostada numa parede hidráulica que tem um banheiro atrás, sabe? Coisas, objetos, prateleiras sobre a cabeça, sabe? É como se fosse uma viga emanando um padrão vibracional de pressão para baixo. Coisa, Né? Então, tem uma série de... A cor do quarto, alinhamento porta-janela, tem uma série de questões que a gente precisa cuidar. Que você comentou a história do espelho. Eu tive durante muitos e muitos anos, assim, já não tenho mais, mas eu tive muitos anos no teto, espelho. Eu sempre gostei muito de espelho. E na lateral, aonde eu dormia, né? Então, assim, era um paredão de espelho, né? Colado na parede, aí vinha a cama do casal. Eu deitava exatamente ao lado desse espelho e meu marido do lado de cá. E muitos anos eu tive. Aí uma vez uma pessoa falou para mim, Sibeli, olha, eu acho que era legal de você tirar o espelho, não é bom de você ter. Por quê? Porque reflete, é o que você falou, reflete, você acaba não descansando o suficiente na hora de dormir. E aí, quando eu reformei meu apartamento, eu acabei tirando. Eu tirei tudo. Aí tirei todos os espelhos que tinha no quarto. Fiquei sem nenhum, só ficou no banheiro. Mas você teve uma sensação de melhora depois de tirar o Sim, espelho? você sabe como é que eu me sentia, para dizer bem o português, claro? Meio mareada. É. Eu acordava, tanto é que foi aonde eu falava, gente, mas o que eu tenho? Fazia exames, não tinha nada, neurologicamente falando nada, e eu me sentia meio mareada, sabe? Uma coisa Cada um tem uma esquisita. sensação. A sensação mais... a maior crítica das pessoas é o desgaste quando acorda, dificuldade para levantar, parece que você está sem energia. E você pode dormir horas, e quanto mais você dorme, pior fica. Os espelhos, eles são excelentes. Eles são como se fosse um antibiótico. Eles curam espaços, ampliam espaços, refletem imagem. Eles são excelentes, mas a gente tem que ter sabedoria para poder usá-los, porque nesta forma ele passa no seu benefício, no malefício. Tá bom. Escuta, você quer deixar algum recadinho pessoal, alguma coisa que você acha que é importante pelo Feng Shui, das pessoas ficarem mais alertas, mais atentas? Alguma coisinha que você queira... De uma forma meio diquinha? natural, o que é importante é que as pessoas tenham consciência do quanto é importante estar atenta ao processo de se organizar. Não só fora do ambiente, mas internamente. A gente está falando de espaços físicos, mas uma organização interna é sempre legal, principalmente nessa maluquice que a gente vive hoje. Então, assim, 5 minutinhos ao longo do dia, que você pega 1 minuto por dia para sentar, dar uma respirada, tomar uma água, tentar zerar o teu estresse todo, é um benefício maior que você faz para o templo sagrado que você mais tem, que é teu espaço, que é teu corpo. E sempre procurar, como as dicas básicas que a gente deu, procurar dar uma organização mínima do teu espaço para que ele possa também trocar uma boa vibração com você. E como você falou, só para finalizar, eu acho que o alimento é tão importante, tão sagrado de você sentar
e naquele momento do almoço, do jantar, você parar, respirar, saborear o que você está comendo, né? Porque Sem muitas dúvida. vezes, muitas vezes já comi assim, falando no telefone, feito louca, falando com o filho. Então, assim, realmente É o muito nosso importante. combustível, É dos verdade. nossos combustíveis. É verdade. Né? E eles não podem ser adulterados. Né? Com certeza. E você quer deixar seu telefone e seus contatos? Contato é www.casamargarida.com.br, fanpage Casa Margarida e o telefone do nosso espaço é 11 São Paulo, 5061-1942, 99239-4160. E é um prazer enorme estar aqui e te ver novamente, Sibeli. Nós, meu bem, que agradecemos e com certeza você vai voltar rapidinho pra gente. Você é o máximo. Você viu? também. Muito obrigado. E que você tenha um ano, né? Já que a gente está se encontrando só agora, mas um ano maravilhoso. Amém. Para todos nós. Amém. Obrigado. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com aquele quadro delicioso que é o Ultra na Moda. Não sai daí. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De volta com o programa Ultra Bela, gente. Aquele detalhe que eu acho uma delícia, que é o nosso quadro Ultra na Moda. Quem é que não quer ficar mais bonita? Fala a verdade. Mais elegante, com sapatinho novo, roupa nova, maquiagem, cabelo, aquela transformação geral. Eu quero, eu tenho certeza que você também. Para isso, eu vou começar até falando desse espaço. Para você participar desse nosso quadro, você tem que se inteirar no espaço social que só o seu Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma, pode oferecer a vocês. A todos os clientes da Ultrafarma tem o direito de ir e vir até esse espaço, fazer amizades, ficar naquela parte sociável, fazer parte de ser voluntário também, você pode ser voluntária desse espaço. Lá tem profissionais maravilhosos, competentes, que vão poder te servir em todos os aspectos, gente. Tem palestras maravilhosas e tem também aula de dança, de ginástica, de yoga. Vale muito a pena de vocês conferirem de pertinho lá. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Lá, o espaço, vocês podem falar com a Maria do Amparo, com a Maria Alice ou com o Vavá, pelo telefone 11 5591 1468, 11 5591 1468. Lá eles vão dar toda a explicação para vocês estarem aqui com a gente também passando o dia e serem transformados da forma que vocês têm visto toda a semana com a gente aqui, tá? Quero agradecer também ao Espaço Vogue pela oportunidade de nos ceder o espaço tão gentilmente. Eles são pessoas maravilhosas, que é o Mauro e a Alessandra, que nos, fazem de tudo para agradar a gente. É uma equipe gostosa, a gente dá muita risada, a gente passa o dia inteiro aqui gravando 4 programas para vocês. Então, o telefone deles é 4328-4865. 4328-4865, fica aqui em Perdizes, tá? Vale a pena também de vocês conhecerem o espaço deles, que eles também têm podóloga, tem manicure, tem vários cabeleireiros, tem também a parte de ginástica que eles fazem aqui em cima também com hidro. Enfim, dá para vocês aproveitarem bastante aqui o espaço também. E dizer que se você quiser participar também... Antes de eu falar outra coisa, em relação ao Roberto Rabelo, gente, é ele que faz toda a decoração para a gente aqui com as flores, dando seu ar da graça. Olha aqui atrás de mim, quantos arranjos bonitos. É ele que faz toda a decoração para que a gente possa ter um programa muito mais
bonito para vocês, tá? O telefone dele é 97231-1856. 97231-1856. E o Instagram dele é @Robert, com temudo, Rabelo com 2 L's. Vocês também podem ficar ali tete a tete com ele também, sabendo de tudo que ele faz por aí, tá? Ou pelo Facebook dele também. Bem, agora nós vamos, gente, rodar aquele VT especial do antes da nossa contemplada desta semana. Além dos preços atrativos que só a Ultrafarma tem, o Espaço Social oferece a vocês tudo o que há de melhor. Primeiro, pela turma que ali passam, pessoas maravilhosas, são todos clientes da Ultrafarma, onde você pode interagir com novos amigos, você pode passear, você pode, de repente, desfrutar de todas as palestras que ali tem. Tem a parte também de exercícios, aula de dança, tem pessoas que fazem a parte de podólogos, manicures, aula de crochê e tricô, é muito bacana esse serviço artesanal também que eles fazem por lá, vale a pena vocês irem até lá. Cleusa é uma mulher determinada, já foi logo se enturmando e dizendo que poderia fazer o que quisesse com ela. Então ela deu uma repaginada e ficou maravilhosa. Olá, Cibele, telespectadores de casa aqui nos prestigiando. Hoje a minha modelo Cleusa com um cabelo, uns tons de loiro que chegou em tom muito acinzentado para o tom de pele dela. A minha proposta para ela foi uma mistura de mechas tom sur tom em tons de pérola e levemente dourado para que não ficasse tipo duas cores muito marcadas, muito parecidas uma com a outra. A intenção era misturar até 2 ou 3 tons, né? O resultado desse cabelo é super agradável, cores frias para um tom de pele clara, tá? E assim, o comprimento do corte também, o corte como vocês viram, no antes, muito comprido, acentuou melhor, mostrou mais o rosto e disfarçou levemente um pouco o fator arredondado do rosto dela. Esse trabalho foi feito com um tom de 8.0, um louro claro, tá? E depois misturado um tonalizante em tom de cinza pérola, tá? Em mechas strongs inteiras, não em mechas finas, separadas e divididas. E o resultado é esse, um cabelo maravilhoso pro verão, né? Uma estação quente, um cabelo de tom frio, né? Um loiro muito bonito. Para mim, essa foi a proposta para a Cleusa hoje. Espero que tenha gostado. Muito obrigado. Oi, Cibele. Estou aqui com a Cleusa hoje e a dica que eu passo para vocês é do BB Cream. É um creme multifuncional. Ele tem tonalizante, ele é filtro protetor solar e clareia também. A dica que eu dei para a Cleusa é para sempre passar depositando e nunca esticar. Mais dicas, entre no meu Face Get Reis Maquiadora. Espero vocês lá. Gente, mas a Cleusa tá um arraso. Vocês não têm condições de não acreditar no que eu tô vendo aqui, vocês também de casa. Pode chegar, minha linda? Que é isso, menina? Tudo bom, minha gata? Tudo, e você? Tudo bem, e aí, você gostou? Adorei. Só que antes de mais nada, vamos dar a voltinha. Dá um girinho devagar. Gente, olha que fofa que ela está. Me fala primeiramente, o que você achou? Eu amei, adorei. Você indicaria para suas amigas? Muito. É mesmo? Para todas. E você gostou do seu corte de cabelo? Gostei muito, faz tempo que eu queria. E ele é danado, Marco, né? Muito. Ele é terrível, gente. Ele pega, ele bota lá, conversa com você, não é? Troca uma ideia, ele te convence. E olha, você pode acreditar, porque ele é bom mesmo no que faz. E os reflexos ficaram lindos. Não, dá uma voltinha só pro pessoal devagarzinho. Olha que graça, as camadinhas. A cor do cabelo de fundo também ficou lindo, né? Ficou. E as luzes, dá um tchan, né? E a maquiagem da Guest também é um estouro, né? É um estouro. Ela deu muitas dicas. Deu?
Isso é muito importante, viu, bem? Os profissionais daqui também dão dicas para vocês. Isso eu acho muito bacana também, né? Que você sai tendo um pouquinho de aula também, para você poder fazer na tua casa também, né? Botar em prática, né? Agora, em relação à roupa da Cleusa, gente, olha só, nós pusemos nela... A Cleusa, deixa eu só falar uma coisa, ela é um pouquinho maiorzinha em cima e vai estreitando embaixo. Então, é importante você de casa saber. Nós colocamos nela a renda, por quê? Porque a renda deixa a pessoa mais leve, mesmo porque ela ama a renda. E a renda, ela é muito feminina, torna a gente muito mais delicada também, tá? E dá uma feminilidade a mais. Outra coisa que eu acho 10 de dizer, eu coloquei nela uma recatinha por baixo, branca. Porque quando você bota algo embaixo da peça, se eu tivesse colocado nela só a camisa de dentro, de cima, toda fechada, ela ficaria muito mais clássica, muito mais composta. Quando você abre um pouco e coloca algo por baixo, você fica muito mais descolada, muito mais jovem. E é para esse papel que eu estou aqui, a deixar elas muito mais modernas e muito mais leves em relação à idade também. Embaixo nós colocamos uma calça branca, por quê? Porque o branco embaixo para a Cleusa é interessante que contrabalança a parte de cima, tá? Fica uma peça mais harmônica para ela. Você sempre aposte, Cleusa, em peças claras embaixo, sempre, que vai sempre te favorecer. E também com calça também um pouquinho mais, boca mais aberta também, que fica bem legal. Colocamos nela o sapato, gente, que aliás, dá um zoom aqui no sapato dela, gente. Olha, Ed, que show. Ele é um sapatinho, gente, de tecido, na estampa de azulejo, que é a última moda, no azul, com os laçarotes, que aliás o laço, né, gente, também veio para ficar. É uns laços graciosos que deixa o pé da mulher muito mais delicado, gracioso, jovial, e fez um composê também com a linguagem da camisa dela, que é uma linha de tie-dye, que é toda manchada, tá? E eu quero então agradecer também ao JIF, que é o GIF Calçados, mandar um beijo para a Ilma e para o Jadson também, pelo presente que está dando para a Cleusa também. Colocamos nela também um acessório bem gracioso, gente, no azul, imitando com brilhante, em ouro branco, e o coraçãozinho, que o coração também está muito em alta, viu, gente? Inclusive até nos próprios óculos de sol, muita armação em coração, tá bom? Antes de você ficar à vontade aqui, eu quero te presentear, o seu Sidney da Ultra Farma está te presenteando com este produto da Rada. Muito Não sei obrigada. se você conhece. Conheço, eu já uso. Já Quero usa? agradecer muito o seu Sidney. Que bom. Ele é 10, né? Ele é 10. Seu Sidney é uma pessoa que veio só para somar e trazer muita alegria para muita gente, para a população, os seus clientes em si. Ele se preocupa muito com a turma dele. E eu acho isso que faz toda a diferença em relação ao seu trabalho, não é verdade? É verdade. Então tá. E agradeço muito a você. Ah, querida, obrigada. Imagina, eu é que agradeço de você estar aqui com a gente. Viu? Foram dias maravilhosos, porque elas fazem a transformação, a gente bate aquele papo, é uma delícia. É um tricô, né, Cleusa? Oh. Rende, olha, é uma manta, vocês não têm noção. Bom, gente, eu já falei demais, eu vou deixá-la agora aqui à vontade nesse tapete vermelho, desfilando para vocês. Fiquem com Deus e até sábado, 7 horas da manhã na Rede TV e na Gazeta, 1 da manhã, de sábado para domingo. Estamos esperando vocês, hein? E ó, pessoal do Facebook, ó, beijo, fica com Deus, até a próxima semana. Tchau, querida. Tchau. Desfile e abusa. Tchau, tchau.